Olá e bem-vindos! Olha, todo engenheiro de rede que vem do mundo CLI e toca em Cisco ACI pela primeira vez, passa por um certo choque de realidade, né? Especialmente na hora de configurar a conectividade externa, o tal do L3Out. Com certeza. As regras do jogo parecem que mudaram completamente. Aquela intuição que a gente desenvolveu por anos com show hyperroute, com debug, de repente não se aplica da mesma forma. Pois é. O nosso papo aqui hoje é justamente para desmontar essa caixa preta. A missão é fazer uma análise de engenharia, mergulhando fundo em como o ACI realmente implementa o SPF e BGP. Não é um guia de configuração, a gente não vai falar de cliques no APIC. O foco é nas decisões de design por trás do L3Out e por que ele se comporta de maneira tão diferente de um NX-OS tradicional. Exato. Vamos investigar a arquitetura OSPF, as armadilhas do peering BGP e o mais importante, o cérebro por trás de todo o controle de rotas, o Route Control Profile. Exatamente. E o ponto de partida para essa investigação, eu acho, é uma mudança de paradigma. No ACI, os protocolos de roteamento não são processos livres que você configura linha a linha. Não mesmo. Eles são instanciados como objetos dentro de uma VRV e são, rigidamente governados pelo que a Cisco chama de MIT, o Management Information Tree, ou o modelo de objetos. Certo. O MIT é um termo que a gente ouve muito, mas que pode parecer um pouco abstrato. Como a gente pode pensar nisso de uma forma mais prática? Olha, pense no MIT como um gigantesco conjunto de blocos de Lego para sua rede. Em vez de digitar um comando route map complexo, você pega um bloco de política de rota, que já tem suas regras, e o conecta a um bloco de L3Outs. Boa analogia. E o APIC se encarrega de traduzir essa montagem para a configuração real nos switches. É uma abstração total do CLI. Certo. Comandos que são memória muscular para a gente, tipo redistribute ou network, são substituídos por associações entre esses blocos de política. É um modelo declarativo, sabe? Você diz o que quer e o ACI descobre como fazer. Entendi. É uma mudança fundamental do como para o quê. Então, vamos começar pelo SPF. A primeira coisa que salta aos olhos de qualquer um com experiência é a imposição do ACI. Todo L3Out ou SPF tem que ser uma NSSA. Tem que ser. Uma Not So Stub Area. Não é uma opção, é uma regra. Qual a engenharia por trás dessa decisão tão rígida? A engenharia por trás disso se resume a uma palavra: proteção. O ACI foi projetado para se comportar como um stub gigante para o mundo externo. A principal diretriz de design é proteger a estabilidade do Fabric a todo custo. Ok. Forçar o L3Out a ser uma NSA é o mecanismo principal para alcançar isso no mundo SPF. Então, o Fabric está essencialmente colocando um firewall contra a instabilidade de roteamento do mundo exterior. Ele se recusa a ouvir o gospel de rotas externas, por assim dizer. Exato. Mas se ele faz isso, como ele consegue contar as próprias novidades? Como ele anuncia suas próprias redes para fora? Aí que tá a beleza da área NSA. Ao ser uma NSA, o Border Leaf, por definição de protocolo, ele bloqueia a entrada de LSAs do tipo 5. Que são as rotas externas. Isso, que são os LSAs que carregam rotas externas. Isso impede que uma instabilidade na internet, por exemplo, inunde e polua a LSDB, a base de dados de topologia de todos os leafs do Fabric. É um isolamento crucial. Entendi. Para anunciar as próprias redes, as subredes configuradas nos bridge domains internos do ACI são redistribuídas para o SPF como LSAs do tipo 7. Claro, o LSA tipo 7 foi criado especificamente para atravessar áreas NSS. Exatamente. O LSA tipo 7 carrega as rotas internas do ACI através da área NSA até o roteador de borda da rede externa, o ABR. Certo.
É responsabilidade desse roteador externo converter os LSAs do tipo 7 em LSAs do tipo 5, para propagá-los ao resto do backbone OSPF. Interessante. Essa arquitetura, por design, também impede que o ACI se torne uma área de trânsito acidental para o tráfego OSPF, a menos que você configure explicitamente uma política para permitir isso, que a gente vai discutir mais tarde. Agora tem um detalhe aqui que eu sei que pega muita gente de surpresa, inclusive eu na primeira vez que vi. A questão das interfaces loopback. Ah, clássico. Você vai lá, cria uma loopback no L3 Out, configura com uma máscara 24, mas o ACI insiste teimosamente em anunciá-la como uma rota de host 32. Eu passei um bom tempo procurando o problema no lugar errado, até entender a causa. É um clássico. E a causa raiz não está numa peculiaridade do ACI, mas sim na própria RFC do OSPF. O tipo de rede OSPF padrão para uma interface loopback é, obviamente, loopback. Certo. E a especificação do protocolo dita que uma interface desse tipo deve ser anunciada como uma rota de host, ou seja, 32, ignorando completamente a máscara que você configurou. O ACI está só seguindo o padrão à risca. Então a lição aqui é que a configuração da interface em si é menos importante que a política de OSPF que está anexada a ela. É uma mudança de foco total. Precisamente. A solução não é um comando na interface, mas uma mudança no bloco de política. Você precisa ir na OSPF Interface Policy associada a essa loopback e alterar o tipo de rede de loopback para point-to-point. Ah! Essa simples mudança no objeto de política força o ACI a respeitar e anunciar a máscara de subrede que foi efetivamente configurada. É um ajuste fino, mas que demonstra perfeitamente a mentalidade de políticas. Falando em ajustes críticos, vamos falar de convergência. Timers padrão de OSPF, com Hello de 10 e Dead de 40, são uma eternidade em um data center. Como o BFD entra nessa história para acelerar a detecção de falhas? O ACI trata o BFD de uma forma muito elegante e desacoplada. Você não habilita o BFD dentro do processo OSPF, como faria na CLI de um NXOS. Ele é um objeto de política completamente separado, a BFD Interface Policy. Lá você define seus timers agressivos, 50 milissegundos de intervalo, por exemplo, e depois anexa essa política ao perfil da interface no L3 Out. Entendi. A recomendação é clara e direta. Ative o BFD em todos os L3 Outs. Ele garante a detecção de falha em subsegundos, permitindo que o protocolo de roteamento reconverja quase instantaneamente, sem nunca ter que esperar os 40 segundos do dead timer. Ok, entendi a lógica do OSPF, trata-se de proteger o Fabric, mantendo-o numa bolha controlada, mas o BGP é o protocolo da internet. Ele é inerentemente mais caótico. Como o ACI consegue domar esse monstro sem perder a flexibilidade que o BGP oferece na conectividade externa? Essa é uma ótima transição. E o primeiro ponto de clareza é distinguir os dois sabores de BGP no ACI. Dentro do Fabric, entre leafs e spines, roda o MPBGP com a Address Family VPNv4. Certo. O trabalho dele é propagar a informação de reachability dos endpoints no overlay. O BGP que a gente usa no L3 Out é o BGP Unicast tradicional, IPv4 ou IPv6, para falar com o mundo externo. São dois contextos completamente diferentes. E nesse contexto do L3 Out, a escolha entre IBGP e IBGP é crucial. A documentação e as boas práticas empurram forte na direção do eBGP. Por quê? Pelo seu mecanismo de prevenção de loops, que é nativo, simples e extremamente robusto, o ASPF. Claro, o eBGP foi feito para interconectar sistemas autônomos diferentes, e a verificação do ASPath é a forma mais eficaz de garantir que um prefixo não seja aprendido de volta, criando um loop de roteamento. Além disso, o eBGP se encaixa perfeitamente com funcionalidades como multi-hop para peering sob interfaces loopback, o que é essencial em designs de alta disponibilidade com VPC nos border leafs. Certo, o material descreve o IBGP como suportado, mas perigoso. Perigoso é uma palavra forte. Onde mora o perigo? Existe algum cenário de nicho onde um arquiteto seria forçado a usar IBGP e como ele mitigaria esse risco? O perigo mora numa suposição que muitos engenheiros fazem.
Eles assumem que o Fabric ACI vai funcionar como um fio transparente ou como um Route Reflector para vizinhos IBGP externos. E não é bem assim. E isso não é verdade por padrão. Imagine dois roteadores no seu core fazendo peering IBGP através do ACI. Eles vão estabelecer seção com os border leafs, mas as rotas aprendidas de um roteador core não serão repassadas para o outro. A regra de split horizon do IBGP entra em ação, e o ACI não reflete essas rotas. Então o tráfego entre esses dois roteadores core simplesmente para de fluir. Exatamente. Para fazer isso funcionar, você precisa configurar explicitamente uma BGP Route Reflector Policy no L3Out e associá-la aos vizinhos. Ah, entendi. Isso adiciona um nível de complexidade e de estado de roteamento no Fabric que, na maioria das vezes, é desnecessário. O uso de IBGP simplesmente elimina essa complexidade. Faz sentido. Um caso de uso para IBGP poderia ser uma migração muito específica onde você não pode alterar o design de ASNs da rede legada. Mas mesmo aí, seria uma solução temporária e que exige cuidado redobrado. Vamos para um cenário de engenharia mais complexo que acontece na vida real. Uma fusão de empresas, por exemplo, e de repente você precisa conectar dois sites que usam o mesmo ASN. Como o ACI manipula o ASPF para permitir essa conectividade que, por padrão, o BGP bloquearia? O ACI nos dá duas ferramentas cirúrgicas para isso. A primeira é o Allow As In. Certo. Por padrão, um roteador BGP descarta qualquer anúncio de rota que já contenha seu próprio ASN no ASPF. É um mecanismo básico de prevenção de loop. Ativar o Allow ISN na política do vizinho, BGP, simplesmente desliga essa verificação, permitindo que o border leaf aceite essas rotas. Ok. É fundamental para topologias Hub and Spoke, onde o Hub e o Spoke compartilham o mesmo ASN. Ok. Então, Allow ASN é uma aceitação passiva. E a outra ferramenta, a S-Override. A S-Override é uma manipulação ativa. Nesse caso, quando o border leaf anuncia uma rota para um vizinho eBGP, ele substitui o ASN do vizinho que originou a rota pelo seu próprio ASN. Ah, Ele efetivamente reescreve o ASPF para esconder o ASN do site remoto do resto da rede, resolvendo o conflito. É uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usada com cuidado porque ofusca a topologia real da rede. então, se o auauazinho é para quando você, ao hub, precisa aceitar rotas de spokes com seu próprio ASN, o S-Override soa mais como uma forma de você, como hub, esconder o ASN do spoke do resto da sua rede. É uma distinção justa? É uma distinção perfeita. Uma é sobre o que você aceita, o import, a outra sobre como você se apresenta, o export. Ambas resolvem o problema do mesmo ASN, mas de perspectivas opostas. Ok, vamos agora para o componente que, segundo a análise, é o mais crítico e a maior mudança de paradigma para quem vem da CLI, o Route Control Profile. Ele é o substituto direto da lógica de redistribuir e route maps. Como essa coisa funciona na prática? Olha, o fascinante aqui é a rigidez na direcionalidade. O ACI te força a pensar no controle de rotas em duas vias muito distintas. Export, ou seja, do Fabric para fora, e import, de fora para dentro do Fabric. Não existe um route map genérico que você aplica em algum lugar. A política é sempre atrelada a uma direção. Vamos começar pela exportação. Como eu digo ao ASI para anunciar subredes dos meus servidores para a rede externa? O método mais simples é um único checkbox. Na configuração da subrede do Bridge Domain, existe uma opção chamada Advertise Externally. Certo. Quando você marca isso por baixo dos panos, o APIC cria automaticamente uma prefix list para essa subrede e aplica um route map de exportação no processo de roteamento. Entendi. É a forma mais básica de redistribuição. Anuncie isso e apenas isso. Mas e se eu precisar de mais granularidade? Se eu quiser anunciar uma rota sumarizada em vez de várias específicas? Ou se eu precisar setar uma BGP Community específica para um cliente? Ou alterar o metric type do SPF de E2 para E1? O checkbox não resolve isso. E aí
que o Route Control Profile entra em cena na direção de exportação. Você cria um perfil, define suas regras de match, por exemplo, dê match em prefixos que estão nesta prefix list. E depois define as ações de set, adicione esta community ou defina esta métrica. Esse perfil, esse bloco de política, é então associado ao L3Out, sobrepondo o comportamento padrão e te dando o controle granular que você teria com um route map complexo. E na outra direção, importação. O que entra no Fabric a partir da rede externa? Qual o comportamento padrão? O comportamento padrão é o mais permissivo e, francamente, o mais perigoso. Se nenhum perfil de controle de importação for aplicado, o ACI aceita absolutamente tudo que o vizinho anunciar. Nossa! É um permit N implícito. Isso pode ser um risco de segurança enorme, além de poder injetar rotas indesejadas na tabela de roteamento do Fabric. Filtrar o que entra no Fabric, você obrigatoriamente precisa criar e aplicar um Route Control Profile na direção de importação, definindo explicitamente quais prefixos são permitidos. Qualquer outra coisa será negada. É uma questão de higiene e segurança de roteamento. Isso me leva a uma questão de design fundamental, o roteamento de trânsito. Como a CI aprende uma rota de um L3Out conectado ao WAN e anuncia para um segundo L3Out conectado a um campus, por exemplo? Por padrão, ele simplesmente não faz isso. Não faz. Como a gente falou, o comportamento default de exportação é anunciar apenas as subredes internas dos bridge domains. O ACI não foi projetado para ser um roteador de trânsito, por padrão. Ele foi projetado para ser um ponto final de data center. Certo. Uma regra dando match nas rotas que foram aprendidas externamente via L3OutA, o da WAN. Ok. Sem essa política explícita de reanúncio, o Fabric age como um buraco negro para rotas de trânsito. E o último conceito-chave aqui, essencial para serviços compartilhados, o Inter-VF Leaking. Como o ACI vaza rotas entre tenants diferentes de forma segura e controlada. O mecanismo é totalmente integrado ao modelo de segurança do ACI baseado em contratos. Imagine que você tem uma rota default 0.0.0.0 aprendida num L3Out no tenant comum, que provém acesso à internet para todos. Essa rota só será vazada para a tabela de roteamento da VRF de um tenant consumidor, se duas condições forem atendidas. Quais? Primeiro, precisa haver um contrato válido estabelecido entre os IPGs dos dois tenants. Segundo, e este é o detalhe técnico crucial que muitos esquecem, a subrede que está sendo vazada, a rota default, no nosso exemplo, no tenant provedor deve estar com o escopo marcado como Shared Routes Control Subnet. Essa flag é o pulo do gato. Essa flag é o que sinaliza ao Fabric esta rota específica é candidata a ser compartilhada com outras VRFs que tenham um contrato comigo. Então é segurança por padrão, com exceções explícitas e controladas por política. Garante o isolamento total das tabelas de roteamento, exceto para aquilo que foi expressamente permitido via contrato. Exatamente. O vazamento não é indiscriminado, é um processo cirúrgico, controlado tanto pela política de roteamento quanto pela política de segurança, que são os contratos. Então, o que tudo isso significa? Ao final desta análise, fica claro que o ACI impõe uma mudança de mentalidade. A gente sai da configuração imperativa, comando a comando, para um modelo declarativo baseado em políticas e objetos. Sem dúvida. O segredo para um L3Out robusto e estável não é só saber configurar a adjacência do protocolo, mas sim dominar essa lógica de controle de rotas que o ACI impõe. Sem dúvida. A conclusão é que o domínio do Route Control Profile, entendendo sua direcionalidade e seus comportamentos padrão, é o que, no final das contas, previne loops, controla o tráfego de trânsito e garante que seu data center não se torne um gargalo ou um buraco negro. É o ponto central de controle do L3Out. E isso nos traz de volta ao ponto que abrimos a discussão. Dado que o ACI abstrai e controla o plano de controle de forma tão intensa, como isso transforma nosso troubleshooting? Essa é a questão final e mais importante. Quando uma rota não é aprendida ou não é anunciada no ACI, a nossa intuição de CLI nos leva a checar a adjacência, a configuração da interface, mas no ACI o problema pode não estar ali. Certo.
O problema pode estar oculto em um objeto de política, dentro da vasta árvore do MIT, que não foi corretamente associado a outro objeto. A adjacência está up, não há filtros na interface, mas a rota não passa. Por quê? Boa pergunta. Por que o escopo da subrede não foi marcado como shared ou porque a política de exportação não deu match no prefixo de trânsito? Isso nos força, como engenheiros, a pensar muito além do show e route e a investigar as relações entre objetos de política. O problema, muitas vezes, não está no protocolo, mas na política que o governa.